A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, dando continuidade à aula número 7, houve um problema no nosso sistema de gravação, houve espaço, e agora é que eu estou retornando com vocês, amém, meus queridos? E nós vimos já anteriormente, fizemos a leitura em classe, né? Em Gênesis, capítulo 3, versículo 1 a 7. Que nos falou do diálogo entre a serpente e a Eva, né? Da forma que houve o diálogo, da forma que ela se deixou se enganar com isto. E tudo isto, amados irmãos, nos leva, nessa revista, a atentarmos para o livre-arbítrio do ser humano, certo? Nos leva a atentarmos para a queda, um evento histórico literal, e as consequências da queda de Adão. Amém, queridos? Nós vemos que Deus deu a Adão e a Eva e a todos nós um livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o dom que recebemos de Deus, através do qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. Deus nos deu a liberdade de escolhermos, né, entre o bem e o mal. Mas além de Ele dar a liberdade, também Ele nos capacita para escolhermos. Ele coloca-nos a nós, Ele traz através de Sua palavra e explica. Quando nós estamos evangelizando, nós damos a opção das pessoas escolher, né, a servir a Jesus Cristo. Quando nós pregamos o amor de Deus, né, os seus feitos, quando nós damos o nosso testemunho, a nossa transformação de vida, né, quando nós falamos de um Jesus que morreu por todos nós, né, quando nós falamos que este amor veio para todos, uma oportunidade que Deus nos dá para todos, né? Para todos nós que nascemos no pecado, estamos instituídos à presença de Deus. Então tudo isso chega ao conhecimento da pessoa para poder ele fazer a sua opção. Ele não vai fazer uma opção sem ele tomar conhecimento daquilo, né? Então, e é isto que Deus nos faz, primeiramente ele nos mostra, né? Ele nos dá condições de decidirmos, tá certo? E é assim na nossa trajetória de vida, porque tudo que nós fizermos hoje, de bom ou de mal, vai repercutir amanhã ou posteriormente amanhã. E Deus também, aqui no segundo ponto, do primeiro tópico, Ele vai nos falar sobre a soberania dEle, né? Tudo que nós podemos tomar decisões, não esquecendo de que Deus é soberano, né? A soberania divina é o direito absoluto, irrestrito e inquestionável que possui Deus sobre toda a sua criação. Tá certo? Adão e Eva, né, eles desobedeceram, né, e as consequências surgiram. Né, tomaram a decisão errada, até hoje está aí as consequências, tá certo? Então são assim na nossa vida. Tudo que nós fizermos, temos que ter certeza que mesmo com todo o livre-arbítrio que nós temos, direito de escolha, entre o bem e o mal, Deus, a soberania dele, amém, irmãos? A soberania dele, Deus, Ele é o Senhor, né? E não devemos esquecer das nossas responsabilidades. Nós temos que passar a assumir nossas responsabilidades, porque muitas vezes a gente pratica coisas, né, toma atitudes erradas, e depois vai culpar Deus. Porque estava na vontade de Deus. Não, irmão. Não. Muitas vezes a decisão foi totalmente exclusiva nossa, nós tomamos decisões, né, a decisão não foi correta, e a gente tem que assumir essas responsabilidades. O Adão e Eva, quando aconteceu que Deus os indagou, ficaram jogando culpa de um para outro, né? Foi ela que me deu do fruto, foi ela. Então sempre é assim, o ser humano gosta de jogar a culpa um para o outro, tá certo? No ponto 2 da revista, vai nos falar sobre a queda, né? Um evento histórico e literal. Uma coisa que temos que entender é que
essa queda, ela aconteceu de verdade, dessa forma que está aqui descrita, né? Ela é um fato histórico e literal, isto é, não é uma parábola, né? Não é nada de comparação, ela é história, aconteceu, né? O homem tinha o Éden, o homem pecou no Éden, o homem deixou o Éden, o homem caiu no Éden, tá certo? Então aconteceu lá, onde não era para acontecer, mas aconteceu. Quantos não caem dentro da igreja? E a igreja não é canto para ninguém cair. A igreja é um local para a gente se transformar, mudar a nossa vida, aprender com a palavra. Olha, presta atenção que o diabo usou a palavra, né, para enganar Eva, né? A primeira pergunta que ele fez a Eva, ele disse, não disse Deus, comerei de toda a árvore do jardim? Ele só trouxe uma parte do versículo, né? Ele trouxe uma parte, ele queria entrar por ali, mas como a Eva disse que não, ele disse que nós poderíamos comer sim das árvores, somente uma que está no meio do jardim nós não poderíamos comer. Então ele viu que não poderia ir por aquele caminho que ela falou sobre aquilo. Aí ele usou a outra tática, usou a parte da ganância, né? Do homem, né? Do homem querer ser parecido, igual a Deus. Aí ele usou essa parte quando ele disse, ó, porque Deus sabe que no dia que dele comer, se abrirá vossos olhos e serei como Deus, sabendo bem o mal. Aí ele pegou na parte fraca, né? E tanta gente, irmão, que quer ser Deus. Mas Deus só tem um, né? Pessoas que qualquer coisinha já quer saber. Quem está na mente do outro, ei, ter paciência. Quem quis ser Deus foi Lúcifer, lá no céu desceu, e hoje é o diabo. A Eva comeu do fruto achando que ia ficar igual a Deus. Olha o que aconteceu, trouxe o pecado para a humanidade. Temos muito cuidado, tem que ter cuidado. Até com as pregações que nós ouvimos no nosso público, o próprio pastor, pastor, apóstolo. Nós temos que estar na Bíblia, olhando se estão falando a verdade para nós. Nós não estamos sendo enganados, que o diabo usa de todas as formas. O diabo usa de todas as formas, né? Usa qualquer um em cima do altar, embaixo do altar, ele usa, irmão. Ele entrou no Éden, entrou lá. No lugar que Deus tinha comunhão com Adão e Eva, ele entrou lá, estragou lá. Tá? Ficar esperto, certo? Então, houve a queda, havia uma possibilidade da queda, porque havia o livre-arbítrio, Deus sabia disso, tá certo? A realidade da tentação foi grande, tá certo? Eva deixou-se enganar pela velha arquitetada mentira de Satanás. Satanás, ele é mentiroso, ele traz a coisa toda deturbada, tá certo? Ele não traz a coisa como ela é, ele muda, ele usa a palavra mais distorcida, usa a palavra pela metade para trazer o engano. Isso é a tática dele, é a tática. Por isso a gente tem que ter cuidado, ler a Bíblia, consultar, né? Quando nós pregamos, eu pregando a palavra, vá para a Bíblia, consulte se eu estou falando certo, irmão. É um direito nosso. Eu sou o pastor da igreja, mas eu tenho que ter cuidado. Então você, quando eu estiver pregando, que eu falar, vá para a Bíblia, saber se eu estou sendo usado por Deus ou não, certo? Se eu não estou trazendo novidade para a igreja, coisas novas, querendo implantar. Não, tem que ir para a Bíblia. Se o pastor está falando a verdade ou não, tá certo? Então esse cuidado que a gente deva ter, porque o diabo é sagaz. Tá? E o terceiro ponto da revista vai falar sobre as consequências da queda de Adão. As consequências, né? O que foi que aconteceu? Olha, vai dizer, devido à sua rebelião contra o Senhor, a raça humana teve de arcar com pesados encargos. A consciência do pecado, aí vê a perda da comunhão com Deus, a transmissão do pecado, as gerações subsequentes, a enfermidade da terra e finalmente a morte física. Olha quantas coisas, né, não trouxe esse ato de desobediência de Adão. Ele perdeu a comunhão com Deus, ele tinha comunhão com Deus, perdeu a comunhão com Deus, fez toda a humanidade perder a comunhão com Deus, né? O pecado foi transmitido de uma forma terrível, né? A pessoa já nasce no pecado, tá certo? Ela enfermou a terra enfermou, depois que eles saíram do Éden, a terra enfermou, a terra passou a produzir embrulhos, né? E depois a morte física, Deus não fez o homem para morrer, Deus fez o homem para viver, e o pecado trouxe morte. Terrível, o homem perdeu a comunhão com Deus, o homem tinha intimidade com Deus, Adão falava com Deus, de repente tudo foi cortado, foi colocado um véu, uma separação entre Deus e o homem, né? Tá? Mas o amor de Deus é tão grande que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós, né?
para levar novamente nós à presença dele. Amém, irmãos? E, ó, a terra foi enfermada por causa do pecado de Adão. A própria terra adoeceu. Expulso do Éden, Adão teria de trabalhar com redobrado esforço a fim de promover seu sustento cotidiano. Deus está dizendo que agora o homem tem que trabalhar para comer, né? Trabalhar para comer. Deus não dá o direito de ninguém não trabalhar, não, querer que os outros sustentem, trabalhar para comer, mudar. Foi o pecado que fez isso, tá certo? Certo? Então, e a morte física, entendeu? Morte física. Morte, Adão, anos depois, muitos anos depois, morreu. Não era para morrer. Então, amados irmãos, nós temos que entender tudo isso, né? O objetivo dessa revista é a gente fazer uma reflexão muito forte com relação a isso aqui, sobre a queda do homem, por que o homem caiu, como foi que o diabo usou a Eva, o Adão, entendeu? E levou a esse prejuízo tão grande. Mas o bom é que Deus preparou o seu filho, entregou ele como cordeiro mudo, para que nós fôssemos restituídos à sua presença, né? E hoje nós estamos na presença de Deus. Agora eu chamo a atenção de vocês, irmão. A palavra de Deus é esta palavra que liberta, né? Que nos ensina, que nos capacita, tá certo? Vamos pela palavra. Vamos pela palavra. Não é pelo que eu acho, não é pelo que eu penso, é porque a palavra diz, é a palavra de Deus. Se ela não disser, o que eu digo não vale de nada. O que vale é o que Deus diz, através da sua palavra. Outra coisa, irmão, é perca de tempo. Tá bom? Tá bom, irmão? Não podemos acrescentar e nem tirar. Nem um tio da palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Tá? Estamos preparando a nova aula para passar para a igreja. Que Deus dê um domingo de paz, de bênção a todos vocês. Amém, irmãos? Pai do Senhor.